Mas agora eu quero aproveitar essa oportunidade e chamar o Marcelo, ele que é uma pessoa que tinha uma mente totalmente destruída, a gente pode falar assim, porque hoje, seu Marcelo, tem muita gente que está nos assistindo agora, pessoas que estão acompanhando a gente, que foram convidadas a acompanhar essa live, que a mente dela está totalmente, a gente pode dizer assim, destruída, porque são pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamento de que ela não tem jeito, ainda que ela tenha procurado ajuda, mas isso não tem surtido efeito, porque eu acredito que o senhor também viveu assim. Boa noite para o senhor. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa live, né? Agradecer primeiramente por estar aqui, né? E contar um pouco da minha história, né? Tudo começou na minha infância, pelos meus pais, né? Eu sou filho único, né? Minha mãe já teve eu com uma certa idade, isso imagina, 50 anos atrás, né? É uma pessoa com 42 anos de idade, ter um filho, tudo, né? E minha mãe, descendente de italiano, meu pai, japonês, né? Então tem todo aquela cobrança, né? Meu pai era uma pessoa que cobrava demais a perfeição, né? Por ser filho único, filho homem, primogênito, né? Então eu queria que eu fosse o melhor. Mas ao mesmo tempo que o meu pai me cobrava, né, de ser o melhor na escola, de ser o melhor aluno, de ser o melhor tudo, ele também era ausente. Né? Ele era uma pessoa que era a frieza oriental, né? Meu pai era uma pessoa muito fria, né, no trato, porque ele também não teve isso do pai dele, né? Então isso foi desencadeando todo um processo comigo. Então eu me sentia muito rejeitado pelas pessoas, né? Sempre procurava estar envolvido com alguém, para estar perto de alguém por causa dessa rejeição. E ao mesmo tempo que eu tinha essa cobrança de ser o melhor aluno, de ser a melhor pessoa, sempre fui uma pessoa muito hiperativa, né? A ponto de a minha mãe chegar e falar: você vai lá para casa da minha tia, não mexe em nada. Pelo contrário, eu fazia totalmente ao contrário do que ela falava, né? Quando eu era pequeno, né? Então era uma situação bem crítica, né? Meus pais nunca me deixaram faltar nada, apesar de toda a dificuldade que eles tinham de trabalho, mas isso também, com o passar do tempo, né? Meu pai tinha o problema do vício da bebida, o vício do cigarro. E uma coisa que eu falava que jamais eu ia colocar uma gota de álcool na boca e colocar um cigarro, isso com 14, 15 anos, realmente não aconteceu, Jefferson. Veio toda a cadeia de problemas, né, na adolescência, aquela coisa de querer conhecer o mundo, de conhecer as coisas. Se você não experimentava uma bebida, experimentava um cigarro, você era excluído. E eu já sentia essa rejeição de ser excluído pelo meu pai, pela família, né? Porque meu pai não casou com uma japonesa, casou com uma italiana. Então tinha toda essa questão sociocultural, né, deles, né? E qual que eram os pensamentos que passavam na cabeça do senhor, porque o senhor se sentia rejeitado pelo seu pai, não é isso? Quais Sim, eram os pelos meus pensamentos que pais, vinham na pela mente do família, senhor? né? Pelos meus pais, pela família em si, né? Que eu não era a pessoa perfeita, né? Os pensamentos que viam, né? Pra quê? Pra que essa vida, né? Tira a sua vida, né? A ponto de você ter uma ideia, Jefferson, eu escutar do meu próprio avô, esse menino não tem jeito, com 14 anos a rota mata. Que Escutar isso? isso, é verdade. Meu próprio avô falou isso aí, com 14 anos a rota mata ele. Né? Que ele não vai ter jeito, ele vai virar um bandido, do Quer jeito que dizer, ele tem é. muita gente agora, Marcelo, tem muita gente nos assistindo agora que está passando pelo que o senhor passou. Ela é rejeitada pelo pai, ela é rejeitada pela mãe, ela se sente rejeitada, ela tem sofrido com a dor da rejeição e ela não sabe o que fazer. Se você está agora nos acompanhando nesse momento e você está sofrendo com a dor da rejeição, você é uma pessoa que tem feito de tudo para chamar a atenção de alguém, para tentar preencher um vazio que você tem na sua alma e não consegue preencher. Você vai entender agora o que o Marcelo teve que fazer para vencer essa rejeição, para vencer esses pensamentos. O senhor me contava antes que procurava preencher esse vazio, porque causa um vazio dentro da pessoa, né? O senhor Com procurava certeza. preencher o vazio comendo e bebendo, é verdade? Fala um pouco aí. Isso mesmo, né? Através do vazio que eu sentia, eu tinha uma compulsividade muito grande de comer, de beber, de fumar, estar perto de pessoas, né?
a ponto de eu comer muito, né? E isso foi ocasionando, né? Sempre tive a tendência de ser obeso, mas isso foi piorando a cada dia mais. Eu comia muito mesmo. Esse era eu, para vocês terem ideia. Eu cheguei a um peso de 160 quilos, né? E eu falava que eu não ia mudar. Isso piorou mais ainda com a morte do meu pai, né? Isso foi muito pior, né? Isso desencadeou pior mesmo, né? Quando meu pai faleceu, tornou-se muito mais a minha voracidade de querer comer, né? Eu sentava numa churrascaria, eu era o terror da churrascaria, né? O pessoal sentia eu assim, o medo, né? Porque com esse tamanho todo, peso, tudo, e descontava na comida, né? Coloca Eu aí não a sabia. foto de novo, coloca a foto dele de novo aí. Olha só como é que ele estava antes. Isso aí era o senhor antes, né? Com essa... Isso. Mas nessa foto o senhor estava sorrindo. O senhor não estava Sim, mas sorrindo nessa foto? sim, mas era um vazio muito grande, era externo, né? Interior só vinha as vozes. Para com essa vida. Ninguém gosta de você, né? Acaba logo com isso, né? Você vê, você foi rejeitado pelos seus parentes, pela sua família toda. Para que continuar vivo? Isso causava no senhor uma tristeza profunda? Como é que era isso Muito, aí? muito, muito, uma tristeza profunda, né? É um sentimento que ninguém via. Por fora era uma capa, né? Era uma coisa, e também era uma coraça, porque qualquer coisa me irritava, queria brigar com as pessoas, ficava nervoso, né? Então, mas no fundo, mesmo assim, era aquele vazio, era uma tristeza, não tinha sorte na parte profissional, na vida amorosa, na vida financeira, porque tudo que entrava, gastava tudo com bebida, com comida, né? Então, isso muito, era muito ruim, é uma sensação horrível, né? Como que mudou isso daí, seu Marcelo? Como é que foi que mudou essa situação do senhor? Conta É, pra gente aí. assim, o que aconteceu de pior, né, foi onde eu cheguei ao extremo de tudo isso, ao ponto de um dia chegar mais cedo em casa, né, e querer preparar um jantar romântico para minha esposa, né. Só que com isso eu estava bebendo. Eu bebia tanto, para vocês para terem uma ideia, cheguei a tomar uma caixa de cerveja por dia. Das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite era uma caixa de lata por dia, todos os dias. Isso causava tristeza na minha esposa, causava muita tristeza na minha mãe. Minha mãe até falava assim para mim: Poxa, você sempre prometeu que nunca ia colocar um cigarro na boca nem beber. E olha o seu estado hoje, né? Assim, né? Obeso, viciado em cigarro, em comida, em bebida. E o maior problema foi que quando eu cheguei em casa, querendo agradar a minha esposa, fui preparar um jantar, né? E tomando a cerveja ali, tá, distraindo, acabei cansado, né? Acabei dormindo. Quando ela chegou, a casa estava toda enfumaçada, quase eu me matei, né? Porque a panela pegou fogo, né? E foi assim que aconteceu. Foi o extremo, né? Eu vi aquela coisa ruim, né? E pior de tudo, né? Eu fazendo uma outra pessoa sofrer. Além de eu fazer eu sofrendo, eu estava fazendo a minha esposa sofrer, né? Então isso foi, para mim, foi o fundo do poço, né? Foi o extremo. E a ajuda chegou de que maneira para o senhor para mudar isso daí? A ajuda chegou através do grupo Depressão Tem Cura, né? Onde me ajudou. Eu falei também, decidi não mudar a minha cabeça. Eu não aceitava mais querer continuar com essa vida, né? Então eu falei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que sair dessa vida, né? E foi assim que mudou essa parte, né? Eu procurei ajuda, né? Mudei a minha cabeça, mudei de dentro para fora, né? Porque muitas pessoas, quando chegam ao estágio dessa obesidade que eu cheguei, querem mudar, né? De fora para dentro. Não, eu tinha que mudar primeiramente a minha cabeça, né? Com isso tudo. Porque não adiantava fazer uma cirurgia, fazer alguma coisa e a cabeça não mudar, se sentir Nessa rejeitada. Então, época que o senhor estava, o senhor tinha quantos quilos? 160 quilos. E hoje? Hoje eu peso 85. Olha só que legal. Quer dizer, mudou tanto o interior do senhor como o exterior. Hoje o senhor pode falar que o senhor tem uma nova mente, Com né? certeza. E um novo coração, porque
Toda pessoa que passa pela depressão, ou que está sofrendo com um problema emocional, ela acaba trazendo para dentro do coração dela aquele vazio, aquela tristeza. Por isso tem gente que sente uma dor no peito. Já viu as pessoas que falam assim, eu estou com uma dor aqui no peito muito grande, uma aflição aqui no peito. Por quê? Porque é o coração dela está sentindo. O coração dela tá gritando, está sangrando. Então, ela, porque está sofrendo e não sabe o que fazer para se livrar daquela dor, então ela se mutila, ela começa a ter pensamentos suicidas, ela começa a tentar planejar. Eu já atendi pessoas que estavam planejando a morte, entendeu? Por quê? Porque o que ela precisa trocar é aqui e aqui. Isso mesmo. Quando a pessoa ela tem uma nova mente, então ela vai ter um novo coração. Entendeu? É assim que funciona. Daqui a pouco eu vou falar o que vai acontecer amanhã em todas as nossas unidades, que vai ser o domingo do novo coração. Daqui a pouco eu falo, mas continua falando. Hoje o senhor está aí mais magro, né? Mais magro, perdeu metade do senhor. Perdi um Marcelo inteiro, metade de Marcelo, né? Aí o peso de dentro e o peso de fora. Com certeza, mudou totalmente a minha cabeça, mudou totalmente aqueles pensamentos de morte, de suicídio, de querer tirar a vida, desapareceram, né? Pelo contrário, hoje eu quero, através do que aconteceu comigo, né, mostrar para as outras pessoas que tem jeito, né? Porque se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Se eu conseguir mudar, eu não sou melhor que ninguém, né? Usando muita fé, né? Usando as pessoas certas, criando, que nem a doutora falou, tá no ambiente correto também, né? Você tá no ambiente certo, né? Querer ajudar outras pessoas também, né? E hoje, através do grupo Depressão Tem Cura, do qual eu também faço parte, onde eles me ajudaram bastante, né? Usando a fé inteligente, né? Isso mudou totalmente a minha vida, né? Sou uma outra pessoa, tenho uma outra mente, né? Totalmente mudada. Aqueles pensamentos de suicídio, de que ninguém gosta de mim, pelo contrário. Eu sei que hoje tem uma pessoa... Ainda? De forma alguma, pelo contrário. De forma alguma. Eu sei que tem uma pessoa que me ama, e me ama muito.